Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu, sejam todos bem-vindos. E esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse, aqui não tem conjecturas lúdicas, não tem achismos de propriedade, não tem aquela aparição mariana para defender o meu Apocalipse do desejo, aqui tem apenas o que São João escreveu e revelou no livro do Apocalipse, nada mais e nada menos, e aqui a gente defende o preterismo. Uma interpretação totalmente racional do Apocalipse é a única possível. Por que a única possível? Porque todas as outras, né, são baseadas em conjecturas lúdicas, algo subjetivo, indeterminado, que pode se encaixar em qualquer coisa. E realmente isso não é perfeito. Aqui nós defendemos algo que seja perfeito, como o preterismo. No preterismo, ele defende a ideia que Jesus Cristo acertou 100% quando, né, afirmou que tudo iria acontecer naquela geração e a grande tribulação seria algo que nunca mais iria acontecer. Então, ele acertou 100%. Quando São Tiago disse que o juiz já estava à porta, quando São João disse que o anticristo já estava no mundo, São Paulo diz que o mistério da iniquidade já estava em ação, eles acertaram 100%. Aqui a gente não conjectura nada e também não joga nada no lixo. O que acontece? Por que o preterismo é a única interpretação possível? Porque as outras interpretações, todas têm que jogar tudo isso aqui no lixo, tirar a credibilidade das palavras de Cristo. Tem que falar lá que geração não é geração, tentar encontrar um empecilho em alguma coisa, dizendo, ó, peraí, mas nem tudo aconteceu naquela época. Não, mas Jesus Cristo falou que tudo iria acontecer. Não, mas nem tudo aconteceu. Isso aí é o futurismo, minha gente. E hoje eu quero aqui, né, responder algumas perguntas, e são perguntas bizarras. Como eu falei, esse apocalipse futurístico é bizarro, seja católico, seja evangélico, seja protestante, seja ateu, tudo bizarro, gente, bizarro. E é engraçado que o católico, ele se utiliza de interpretações indeterminadas e subjetivas de alguns padres, santos e doutores, que aquela interpretação que você pode encaixar em qualquer coisa, né, em qualquer lugar na história da humanidade. Sempre vai acontecer, porque nunca acontece, né? Sempre inventa uma teoria da conspiração nova e encaixa essa interpretação subjetiva indeterminada. Mas os padres da igreja, aqueles futuristas que erraram, que pregaram algo determinado, algo objetivo, como, né, o padre que eu já falei, que pregou que o anticristo tinha 8 anos na época dele, o outro que estava esperando Nero ressuscitar para tomar o Império Romano e nada aconteceu. Isso tudo aí eu não vejo católico usando esse padre da igreja. Esse aí jogou no lixo, tá? Mas o outro lá que pregou algo que pode ser encaixado em qualquer coisa, aí o cara defende como se aquilo fosse uma interpretação oficial da Igreja Católica. Vamos aqui responder algumas perguntas. Essas indagações bizarras que vêm do futurismo, e pode ser católico, pode ser evangélico, e aqui na verdade é um protestante, tá? Que colocou, né, essas indagações para tentar defender essa desgraça que é o apocalipse futurístico. Primeiramente, o cabra não sabe o que é preterismo. Ele fala no vídeo dele assim, eu não vou ficar citando nomes aqui, tá, gente? Mas ele fala assim no vídeo que o Apocalipse não é preterista porque São João iria escrever as coisas que iriam acontecer. Ou seja, se ele está escrevendo as coisas que iriam acontecer é porque não tinha acontecido ainda. Então o Apocalipse é futurístico e não preterista. Gente, desde quando isso é preterismo? Sério. Você chega a ser infantil um argumento desse. Aquela criança que o pai fala assim, ó, não pode comer chocolate antes do almoço. E a criança fala, eu quero comer chocolate antes do almoço. É isso daí. Gente, o preterismo é pra gente. Não é que São João iria escrever as coisas que já tinham acontecido. É claro que ele revelou algo que estava para acontecer. Para o futuro dele. Isso que é o preterismo. Por que é preterismo? Porque não vai mais acontecer. Já aconteceu na época de João. Mas depois que ele revelou e aconteceu. E pronto, já se cumpriu como Jesus Cristo, né, perfeitamente ensinou em Mateus 24. Tudo se cumpriu na época dele, naquela geração. Isso é preterismo, gente. Como o cabra me usa isso como argumento? Ó, primeiramente, o Apocalipse não pode ser preterista porque São João diz que vai escrever as coisas que vão acontecer. Meu, que loucura é essa? Como ele não consegue refutar, né,
que São João escreveu exatamente no livro do Apocalipse, que ele estava escrevendo as coisas que iriam acontecer em breve, e esse breve eu já expliquei, significa imediatamente, não depois de 2000 anos, e também ele deixa claro que o tempo estava próximo, e esse próximo é algo fechado. O Cabra no vídeo ele consegue fazer uma adulteração, ele acrescenta um termo no versículo que não existe, que nenhuma Ferrada por Almeida acrescentou, por sinal. Ele coloca o termo ali, né? Começar. Aí ele diz assim, não, ele não consegue, né, encontrar um argumento para refutar o preterismo. Ele fala assim, não, até admito que algumas coisinhas aconteceram naquela época, mas o Apocalipse está ali a história da humanidade, né? E começa a tentar encaixar de um modo subjetivo um monte de situações aí na história da humanidade dentro do Apocalipse, coisa infantil também. Aí fala assim, não, porque São João, ele escreveu as coisas que iriam começar a acontecer em breve. Ele colocou começar a acontecer em breve, coisa que não existe. E se começou em breve, só começou, mas continua. Cara, ele acrescentou, adulterou na hora o versículo. Apocalipse, capítulo 1, dos versículos do 1 ao 3. O Apocalipse é bem claro ali. São João iria escrever as coisas que iriam acontecer em breve. Não começar a acontecer em breve. Isso aí é o apocalipse futurístico, gente. Por isso que eu falo, é uma desgraça isso daí. E aí encontra um outro sofisma que, mas não pode se referir à destruição de Jerusalém porque o Apocalipse foi escrito para o cristão. Mas é lógico que foi escrito para o cristão. Quem nega isso daí? É claro que o Apocalipse foi escrito para o cristão para ser entregue às igrejas da Ásia. Mas por que o Apocalipse foi escrito para o cristão? Para mostrar que aqueles cristãos que foram perseguidos, muitos martirizados, né, teve o seu sangue vingado por Jesus Cristo, castigando a grande prostituta que é Jerusalém, que perseguiu profetas, perseguiu e matou os profetas, e também perseguiu e matou santos. Qual é a dificuldade de entender isso, gente? E sim, o Apocalipse foi entregue ali para o cristão, para mostrar exatamente que o cristão que passa como vítima, não como réu, o cristão não foi réu, o cristão passa como vítima. Por isso que eu falo que o apocalipse futurístico também é uma desgraça por causa disso, porque coloca o cristão como réu. E não. Cara, esse Deus dos futuristas aí é um Deus mesquinho, prepotente, que eu não quero nunca um Deus desse para minha vida. Um Deus que a alegria dele é sentar num troninho e brincar de jogar tormentos divinos na terra. Olha a loucura que é isso, gente. Olha a loucura que é isso, tá? Mas não, o livro do Apocalipse é um livro cristão contra o judaísmo. É um livro cristão contra o judaísmo. Não é um livro cristão contra o cristão. É um livro cristão contra aqueles que perseguiram os cristãos, tá? E aí vem aquele velho sofisma da datação do Apocalipse, que quando o Apocalipse foi escrito, gente, e aí o Cabra sempre usa a mesma coisa. Sempre usa Irineu e Eusébio. Eusébio e Irineu. Primeiro, quem falou alguma coisa sobre isso foi exatamente Irineu. E ele não falou exatamente que o livro do Apocalipse foi escrito no ano 90, no reinado de Domiciano. Ele diz que São João foi visto no ano 90, lá no reinado de Domiciano. Ele não diz que foi escrito o Apocalipse, e sim que São João foi visto naquela época. E Eusébio de Cesareia, gente, meu Deus do céu, meu Deus, do mesmo jeito que o Cabra acrescenta algo no versículo, lá no versículo 1 do Apocalipse 1, né, e não sente culpa daquilo, ele faz isso como se fosse normal. Ele usa Eusébio de Cesareia de um modo indevido, e cara, sabe, não sente culpa, porque ele sabe que não é a opinião de Eusébio aquilo. Eusébio, em história eclesiástica, ele estava citando Irineu. Não era a opinião de Eusébio. O que é o livro de Eusébio? Ele nunca leu, com certeza, ele nunca leu Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia vai trazendo vários assuntos da história da igreja e vai colocando a opinião dos padres da igreja. Não quer dizer que ele concorda com aquela opinião. O livro do Apocalipse, Eusébio diz que os padres que antecederam ele
todos eles tiveram o livro do Apocalipse como espúrio, e ele não. Ele aceitava que era um livro cristão, mas ele mesmo não sabia interpretar o livro. Ele coloca isso, né, e de um modo até humilde, mas ele acreditava que era um livro cristão, e outros não. A mesma coisa a questão de Irineu. Ele colocou a opinião de Irineu, não a opinião dele. Eusébio era preterista totalmente preterista. Então, sabe? E é uma agora a diferença do preterismo para o futurismo é essa. Tá? O preterista, ele não precisa mentir. O futurista, ele não consegue defender seus argumentos sem mentira. Eu, como preterista, eu afirmo, teve padres da igreja que defenderam sim a ideia que o Apocalipse é um livro futurístico e que foi escrito no reinado de Domiciano. Eu aceito isso perfeitamente, que padres da igreja defenderam do mesmo jeito que eu afirmo e defendo que vários padres defenderam a teoria que o livro é preterista e que foi escrito no reinado de Nero. Padres como padres, santos e doutores, né? Você vai ter ali André de Cesareia, Aretas de Cesareia, Suplício, Severo, você vai ter Ecumênio, você vai ter Epifânio também defendendo que o Apocalipse foi escrito no reinado de Nero. O próprio Aretas, ele deixa claro que o Apocalipse já foi escrito no reinado de Nero. Então tem uma divergência não é canônico, não tem dogma de fé nisso, gente. Aí entra o quê? A coerência. Qual padre foi mais coerente? O que afirmou que o Apocalipse foi escrito em 90 ou o que afirmou que foi escrito por volta de 60 no reinado de Nero? Bom, o Apocalipse deixa bem claro lá no capítulo 11 que o templo de Jerusalém estava de pé. Tanto que São João mediu o templo de Jerusalém. Então nunca esse livro poderia ter sido escrito no 90. Nunca. Nunca. Tem que seguir a coerência. Tá? Se o templo estava de pé e foi medido, e está lá o pátio dos gentios para mostrar claramente que se tratava do templo de Herodes, é porque o Apocalipse foi escrito no reinado de Nero e não no reinado Domiciano. Só seguir a coerência, tá? E aí vem aquela questão de eu vou tirar um argumento, né? Bom, nem vou falar o nome aqui, que é um palavrão. O Cabra fala assim, ó, não se usa historicidade para interpretar o Apocalipse. De onde o Cabra tira isso? Do mesmo jeito que ele fala, não se pode usar os livros do Antigo Testamento para interpretar o Novo Testamento. Gente, é loucura. Isso é uma loucura. Tá? Cadê? São Paulo falando isso, São João falando, olha, não se usa os livros do Antigo Testamento, não se usa historicidade para interpretar. Como você não vai usar a historicidade para interpretar o livro do Apocalipse? Como que você não vai usar? Mas é lógico, Cabra usa esse argumento para dizer que você não pode pegar o livro de Joséfo e mostrar o que aconteceu, ou você não pode pegar referências do Antigo Testamento, como, né? O Robson e eu, nós fazemos isso, as referências lá do Antigo Testamento para mostrar que a Babilônia é Jerusalém. Na verdade, é uma tentativa, gente, é uma tentativa de defender algo que é uma desgraça, que é indefensável. Né? Então, não, mas esse livro aqui prova que Jerusalém é a grande cidade. Ah, não, mas esse livro você não pode usar. É isso daí, gente, tá? E os livros históricos não vão ajudar em nada. Quem falou que os livros históricos não vão ajudar em nada? Quem falou isso? Foi São Mateus? São Pedro falou isso aí? O cara tira assim, do nada, assim, ó. Peraí, deixa eu encontrar um argumento aqui, um argumento rapidão aqui. O livro histórico não pode usar. Mano, tenha santa paciência, né? Deixa de... Cara, o cabra trata a exegese como se fosse algo infantil. Estivesse na pré-escola. Pelo amor de Deus, gente. No prézinho. E aí, gente, é brincadeira, porque... o que acontece? O Cabra fala que o padre João Ferreira de Almeida foi um padre católico, porque eu chamo de Ferrada por Almeida, sabe? Aí ele fala assim, mas como é que você chama de Ferrada por Almeida se é uma Bíblia traduzida por um padre católico? Gente, que loucura! Desde quando João Ferreira de Almeida foi um padre católico? Ele era um padre, porque na época todo, né,
todo líder ali era chamado de padre, mas de uma igreja protestante da Holanda. Não tinha nada a ver com o catolicismo, gente. E é ferrada por Almeida mesmo. É ferrada por Almeida porque tem vários erros de traduções. E são várias ferradas por Almeida. O padre escreveu uma versão. Ele escreveu uma versão enquanto estava vivo e 500 versões depois de morto. É uma ferrada por Almeida. E já está terminando que esse vídeo eu quero que seja bem rápido, tá? O cabra inventa um outro sofisma que não existe na história. E você não vai encontrar em lugar nenhum isso daí. A seita dos Nicolaitas, né? Essa seita só apareceu no ano 90 depois de Cristo. Por isso que o Apocalipse não podia, né, ter sido escrito lá no ano 60. Cara, isso aí, isso já, além de um sofisma, é uma mentira. É uma mentira, não tem isso em lugar nenhum. Se você pegar aí nas fontes históricas, não tem. Por quê? A seita dos Nicolaitas é a seita do diácono Nicolau, que um dos 7 diáconos que foram, né, ordenados ali em Atos Apóstolos. Tinha quem? O Santo Estevão, que foi martirizado, e tinha Nicolau. E esse Nicolau, na época de Domiciano, creio que nem vivo mais estava. Então é só pegar os relatos de Santo Irineu mesmo, Justino, Clemente de Alexandria também falando que a seita dos Nicolaitas era a seita do diácono Nicolau. De onde, aí você pergunta, de onde o cara tirou isso? Me mostra algo assim, material. Que fala, não, a seita dos Nicolaitas surgiu no ano 90. De onde o cara tirou isso, gente? Você vê que o cara tenta encontrar um argumento ali na hora, ali, sabe, para defender. Por isso que é uma desgraça o apocalipse futurístico. É isso daí, gente. Entendeu? E se você tiver aí alguma dúvida, vai procurar aí os escritos de Irineu sobre os Nicolaitas, sobre o próprio Eusébio de Cesareia, ele cita também Irineu, Justino, Clemente, todos falando aí. São Jerônimo falando também dos Nicolaitas, que é tudo, né? Tudo isso foi ligado à seita de Nicolau, que era um diácono da igreja. Isso, e como eu falei, eu tenho certeza que esse diácono, ex que formou uma seita, nem estava vivo mais na época de Domiciano, gente. Que loucura, 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 né? E para terminar aqui, o argumento de autoridade é que as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, são 7 tempos da igreja. De onde o cara tira isso? De onde? De onde? De onde o cara tira isso? São 7 tempos da igreja? Tá, me mostra algo material que você possa usar para interpretar de forma racional o Apocalipse dessa forma. Ah, a primeira igreja é um templo. Mas de onde, assim, tipo? De onde? Até porque, deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Mais uma vez, o Apocalipse não é pegadinha do malandro. São João não escreveu nada ali para fazer pegadinha com ninguém. Imagina São João escrevendo as coisas que iriam acontecer em breve, mas esse breve dura 2000 anos. É pegadinha do malandro, gente. Isso não faz parte do cristianismo. Isso é uma palhaçada. Aí o São João, porque São João escreve 7 cartas para 7 igrejas que existiam na época, mas essas cartas que foram enviadas para essas igrejas, na verdade não era para aquela igreja. O cabra recebeu a carta, leu, mas não era para ele. Né? Era para uma igreja depois de 2000 anos. Gente, olha que loucura é isso daí. Eu falo, Apocalipse futurístico é uma loucura. Deixa o cabra louco. Não, são 7 tempos da igreja. Então, São João enviou errado. Aí usou ainda de pegadinha do malandro. São João usou da pegadinha do malandro, gente. É uma brincadeira isso daí, tá? Assim como nada iria impedir São João de escrever as coisas que iriam acontecer na história da humanidade, ele poderia ter deixado bem claro isso, ó. Irei escrever as coisas que irão acontecer na história da humanidade.
E aí ele não iria usar o termo breve. Nada iria impedir São João de escrever, né, 7 cartas para 7 tempos da igreja. Falar, ó, cada carta corresponde a um tempo da igreja de, sei lá, 400 anos, de 70 anos. O que queria impedir São João de escrever isso daí? Então, assim, é uma palhaçada. O Apocalipse futurístico é uma palhaçada, né? E transforma São João em um palhaço. Um palhaço. Fazendo a pegadinha do malandro, gente. Então essas são algumas indagações bizarras do Apocalipse futurístico, e é por isso que o preterismo é a única interpretação possível do Apocalipse. Pessoalzinho, mais uma vez, agradeço a todos. E eu peço aí, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá aquele like maroto no vídeo, por favor, né? É muito importante, tá? Se inscrever, dar aquele like e compartilhar, né? Vai lá, copia o link, compartilha aí em todas as redes sociais. Tem aqui o QR Code também, se você puder contribuir com o meu canal financeiramente, qualquer valor, tá aqui ó, o QR Code do lado aqui, ó. Se você quiser, pode usar a chave Pix, que é crismacabelos@gmail.com, tá? Doando qualquer valor aí já ajuda bastante o canal, ou se tornar membro do clube de membros ou do Apoia-se também. O link tá tudo aqui na descrição do vídeo. Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.